Estamos aqui para conversar um pouco sobre a atual situação política sanitária que o país enfrenta, dada a pandemia Covid-19. Precisamos estar cientes que enfrentamos um forte momento de crise econômica, sanitária, política, social, e isso interfere diretamente na saúde da população. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, fazer saúde não é só meramente a ausência de doenças, mas garantir qualidade de vida à população depende de uma série de determinantes sociais, como os econômicos, os culturais, os políticos, os culturais, os étnicos, raciais. Então, sendo assim, um país em crise afeta diretamente no fazer saúde, afeta diretamente nas doenças que estão prevalentes em um país. Nós temos vivenciado um cenário onde em 2019, é preciso aqui citar, nós tivemos um momento muito difícil em relação ao financiamento da estratégia de saúde da família, entendendo que a estratégia de saúde da família ela é o cerne da produção do modelo de saúde desse país. É a estratégia de saúde da família quem direciona, é a principal porta de entrada para os demais serviços. E a nova portaria de financiamento da estratégia de saúde da família coloca a necessidade de cadastramento de todos os seus usuários. Não vou contradizer a necessidade de cadastrá-los, mas nós não podemos determinar o financiamento em saúde baseado no cadastro, porque isso se opõe ao que está colocado na Constituição Federal, onde diz que todos os brasileiros têm direito universal à saúde. Todos os brasileiros têm direito à integralidade da assistência à saúde. Portanto, o financiamento não pode ser meramente construído com base nas pessoas que estão cadastradas. Então, nós vivemos de 2019 a 2020 momentos de dificuldades em relação ao financiamento em saúde, sabendo que municípios e estados, em sua grande maioria, são dependentes de incentivos do governo federal. Então, o cadastramento dessa população e os novos modelos de financiamento em saúde colocam em risco a assistência à saúde nesse país e a promoção à saúde das pessoas. Nós vimos também, inclusive pela nova Política Nacional de Atenção Básica, que foi publicizada recentemente, que as funções dos agentes comunitários, que são peças-chave imprescindíveis para o fazer saúde de promoção e evitar que as pessoas adoeçam, nós vimos esses agentes serem colocados à margem. A política coloca, inclusive, a diminuição do quantitativo de agentes comunitários de saúde. Outro modelo também de financiamento que foi colocado foi o de financiamento por desempenho. Nós precisamos entender que nós vivemos num fazer saúde chamado de fazer complexo, não de fazer mais holístico. A comunidade científica anteriormente chamava-o de holístico, o fazer saúde, mas aqui novos atores, novos pesquisadores já chamam de fazer complexo. E nós não podemos colocar essa complexidade mediante desempenho das ações. Não, é impossível se pagar por desempenho. Pode-se incentivar, mas atrelar o desempenho das equipes ao seu desempenho, isso é mais uma maneira de sucatear o Sistema Único de Saúde. E nós precisamos refletir, enquanto sociedade civil, enquanto sociedade acadêmica, acerca do subfinanciamento que o SUS vem vivenciando já há algum tempo. Nós temos hoje uma crise vivenciada que reflete, inclusive, nas medidas de restrição de contato das pessoas. O isolamento social, o distanciamento social foi preterido como política por alguns, aceito por outros, mas temos visto que tem surtido efeitos o distanciamento social. Ainda é uma medida de controle. No entanto, a divergência entre o que se diz pesquisadores, comunidade acadêmica e governantes faz com que a sociedade tenha medo, faz com que a sociedade se coloque diante de um cenário de incerteza e dificulta, inclusive, o combate ao Covid e ainda nos leva a um cenário de crise muito mais nefasto. Nós precisamos
aceitar que, diante dessa crise, os que estarão mais susceptíveis serão os mais pobres e os mais vulneráveis. Toda a população merece acesso à saúde. E para isso precisa-se de investimento, precisa-se de financiamento em sistemas, precisa-se de financiamento em políticas públicas efetivas. Nós precisamos, dentro da organização do Sistema Único de Saúde, entender que a organização do fluxo e da consolidação dos testes rápidos ainda é um entrave dentro da pandemia. Nós precisamos, enquanto sociedade civil, pesquisadores já apontam a necessidade de testes rápidos, porque o que nós temos hoje é um cenário que aponta apenas uma ponta do iceberg do número de casos. Sabemos das dificuldades que é a compra dos testes, que é a disponibilização, que é a organização de testagem em massa, mas é preciso repensar a necessidade desses testes para que a gente possa ter uma dimensão real do cenário da pandemia. As medidas de prevenção com isolamento social devem ser defendidas sim, mas é preciso também que a gente fortaleça a estratégia de saúde da família para que não só os profissionais que estão no nível hospitalar sejam considerados profissionais de fronte. Pelo contrário, a estratégia de saúde da família deve ser equipada, assegurado equipamentos de proteção individual com qualidade, para que agentes e profissionais de saúde, lá na ponta, lá na estratégia de saúde da família, possam combater a crise e a pandemia Covid com ações de prevenção, porque nós sabemos que as atividades propostas como prevenção ao Covid, como lavagem de mãos, etiquetas ao tossir, como cobrir o rosto, a boca, são atividades mínimas de educação em saúde que devem continuar acontecendo nas comunidades, nas escolas, e nós sabemos que a promotora responsável por isso é a estratégia de saúde da família. Sendo assim, é imprescindível que o governo, que as 3 esferas de governo coloquem a estratégia de saúde da família como linha de fronte dessa batalha que para alguns é invisível, mas para muitos que já adoeceram e faleceram, é uma batalha visível, sim, contra a Covid-19. É preciso também que a gente considere que uma outra crise dentro da organização do Sistema Único de Saúde é o manejo clínico com os pacientes adoecidos, que precisam de serviços médicos hospitalares. Nós sabemos que o número de leitos pela mídia foi ampliado, mas nós, enquanto pesquisadores, nós e sociedade civil, nós temos dificuldade do acesso a esses números. O número de leitos já era menor do que o necessário à população. Isso é uma grande verdade, porque nós vimos muitas vezes pessoas precisarem, parentes, amigos, pessoas próximas e noticiadas nos diversos meios de comunicação, a ausência e a falta de leitos de média e alta complexidade no país. Então, é preciso rever o número de leitos, é preciso publicizar nas fontes reais e não meramente em falas políticas, mas nas fontes reais ministeriais, quais são os leitos que estão disponíveis para a população. Outro item que merece destaque diante dessa crise sanitária são os equipamentos de proteção individual. Muito tem se noticiado sobre a compra de equipamentos, sobre a distribuição de equipamentos a profissionais, a servidores, mas também muito tem se visto os óbitos e o número de doentes. Isso reflete que mesmo os equipamentos sendo ditos distribuídos, nós ainda precisamos enfatizar a necessidade deles e o seu correto uso, através de compra necessária e de formação e de qualificação para seu uso. A pandemia Covid-19 nos traz algumas reflexões importantes do subfinanciamento em saúde, da necessidade eminente de ministros e secretários de saúde qualificados, de uma gestão qualificada para lidar com a crise. Municípios e estados possuíam um plano de enfrentamento a crises, a catástrofes? Fica uma pergunta que deve ser feita. Então,
A gestão precisa do SUS se qualificar para atender possíveis situações como a que aconteceu com o Covid. Esperamos que não aconteça no futuro, mas é necessário que a gestão se qualifique, que a gestão se empodere do gerir o Sistema Único de Saúde. A estratégia de saúde da família há muito tempo não tem atuado como preconizado ou como deveria ser, como ela deveria estar preconizada, porque ela precisa ser fortalecida. Os trabalhadores precisam ter vínculos protegidos através de concursos públicos, salários dignos, material, insumos, equipamentos, medicamentos em seus serviços para assegurar à população qualidade de vida. É necessário, mas mesmo aqui defendendo a estratégia de saúde da família como cerne do modelo de atenção à saúde, preciso dizer que essa crise nos mostra que o Sistema Único de Saúde merecia e merece um financiamento ampliado para que possamos ampliar o número de leitos, porque os hospitais de campanha, em breve, passada a pandemia, serão desinstalados e nós continuaremos com o reflexo na sociedade da ausência de serviços de média complexidade e de alta complexidade. Nós continuaremos com a ausência de leitos para cirurgias ortopédicas, para cirurgias ditas eletivas. São muitos os pacientes e usuários do SUS que necessitam de cirurgias eletivas, cirurgias que podem ser agendadas e marcadas, e que estão numa lista de espera interminável. É preciso investir em profissionais. É preciso fortalecer a estratégia de saúde da família. É preciso assegurar a gestão de qualidade com gestores formados para isso, com gestores qualificados para gerir o SUS, um sistema tão grandioso. É preciso financiá-lo e é preciso implementá-lo. A implementação do SUS, acredito eu, que virá com o fortalecimento da atenção primária, com a estratégia de saúde da família, com o seu trabalho fortalecido através da educação permanente em saúde dos seus profissionais, com o fortalecimento do controle social em saúde, onde estão as lideranças comunitárias, onde está a interlocução da gestão com as lideranças comunitárias para garantir que as pessoas se protejam. É preciso fortalecer o controle social, assim como é preciso investir em hospitais e assistência de média complexidade nesse país.